hoje. Mas aí eu conversava com o Wagner, ele era deputado. Eu disse, seu Wagner, você teria a sua reeleição para deputado garantida. E você entra candidato ao governo com uma situação como essa. Ele disse, rapaz, é coisa de partido. Tem que ter palanque. Claro. E o escolhido foi eu. Eu sei que é um sacrifício, eu vou pro sacrifício, mas quem manda lá é o Barbudo, que era o Lula. Então a gente está numa empreitada de partido. Jacques Wagner se elege no primeiro turno. Veio o Rui Costa. Sentou nessa cadeira que o senhor aí está. Aí Rui Costa, a situação do Rui Costa foi um pouco pior, porque ele tinha 2%. Rui Costa chegou aqui nesse estúdio aí, onde vocês estão ali, sozinho e Deus dirigindo o carro dele. Não tinha ninguém acompanhando o Rui Costa. Tal a desesperança que talvez reinasse e Rui Costa ser candidato a governo da Bahia. Aí o Rui Costa chegou aqui com um óculosinho, fundo de garrafa, quase fundo de garrafa, com uma entrevista que não empolgou muito. Quando saiu aqui a Ana Paula, que está aqui, disse, Barbosa, aí não vai não. Aí não vai não. Você quer abusar. Aí Rui Costa se elege em primeiro turno. Bom, mas quando o Jerônimo Rodrigues chegou aqui, já sentou com 18%. Eu disse para ele, tô na vantagem. Na época, o senhor sentou nessa cadeira com 18%. Tô na vantagem. Então o senhor já chegou na frente de Jacques Wagner e Rui Costa. E hoje o senhor veio sentar na cadeira, governador da Bahia. Bom dia, governador. Bom dia, Adilson. Que prazer estar aqui. A você, Ana Paula, a Fernando e aos ouvintes, aos seguidores seus, as rádios que estão nos acompanhando. Adilson, é uma alegria e uma sensação muito feliz e de gratidão ao povo de Feira, a você, ao respeito que você, na sua trajetória histórica de rádio, faz com todos, você trata todo mundo dessa forma. E é claro que eu me sinto mais feliz porque minha passagem, minha residência é aqui em Feira e, portanto, eu agradeço ao povo de Feira com gratidão e vou fazer por merecer. O povo acreditou em mim e eu tenho que cumprir essa expectativa, essa esperança do povo feirense e do Portal do Sertão. Bom, lembrar que essa entrevista com o governador Jerônimo Rodrigues está sendo retransmitida também pela rádio Andaiá, Santo Antônio de Adores. Agradeço ao Léo Valente, está nesse momento lá na repercussão também, transmitindo direto. A rádio Vale da cidade de Amargosa com J. Braga e Eduardo Gordiano. Costa Sul FM em Canavieiras com Hudson, um café especial. Um abraço para você, Hudson. A nossa querida Rádio Jaraguara em Jacobina, Chapada Diamantina, com João Batista Ferreira e o pastor Jairo no comando. A Caraíba em Senhor do Bonfim, com o comando do Frei Jorge. Um abraço aí para os colegas, amigos da Caraíba. A Rádio Recôncavo FM com Naldo Filho. Um abraço, Naldo. E a Princesa FM aqui com todos, e a repercussão meio-dia, essa entrevista inteira na Rádio Sociedade de Feira de Santana, no programa Linha Direta. Governador, evidentemente que nós hoje não vamos abrir perguntas para todas as rádios, devido ao tempo. Nós sabemos que o senhor vai hoje ter uma manhã muito, muito concorrida, mas nós vamos também falar sobre os projetos que nós temos, que vai abranger toda esta região. Por exemplo, hoje nós estamos com o Recôncavo Baiano, todo ele acompanhando a gente aqui. O grande sonho do Recôncavo, entre outros, é a ponte Salvador Itaparica. Como é que estão as tratativas para essa ponte, governador? Olha, Edilson, nós temos um projeto que não é do meu período, posso dizer assim. Eu já encontrei a criança bem crescida. O Wagner iniciou bem esse projeto. O Rui deu uma boa acelerada. E eu peguei um momento assim, nesses 6 meses e metade, 6 meses e meio hoje, eu posso dizer que a gente fez uma boa, digamos assim, empurrada no projeto. A ida nossa à China, ao lado de Lula, ajudou bastante. O projeto estava meio que paralisado, porque o Rui puxava, mas o governo federal não ajudou. E a imagem nossa, fora do país, na China, por exemplo, não era positiva. Então eu cheguei na China
com outra companhia. Cheguei com o Lula, que chamou o presidente chinês, o Xi Jinping, que chamou as empresas chinesas, que são empresas estatais, e disse que tinha interesse no projeto. Então isso fez com que o projeto acelerasse. Nós temos 2 etapas importantes no projeto. Uma delas é uma dragagem que a Marinha pediu ao lado de Salvador, para que navios com tamanho e peso elevados não tivessem dificuldades na atracagem e na chegada na Baía de Todos os Santos, mas também a sondagem. A sondagem ela é fundamental para determinar os valores da ponte, os pilares, profundidade. Então essas 2 etapas elas são importantes. E mais recentemente, o presidente Lula voltou a fazer uma comunicação com o Xi Jinping para que nós pudéssemos ter essas etapas aceleradas. A dragagem é de responsabilidade do governo do estado, mas nós gostaríamos que empresas chinesas fizessem a dragagem, porque eles têm muita competitividade nessa área. Eles têm dragas com rapidez, com tamanho muito forte. Mas da mesma forma a sondagem, que é aqueles equipamentos que vão para alto mar para ver onde é que estão os pontos de pilares, quantos pilares deverão acontecer, para ver se o que o projeto estabelece ele possa ser cumprido. Então eu estou muito otimista e eu espero que ainda este ano nós tivemos uma dificuldade disso, porque o ideal seria a gente iniciar essas etapas no início do ano, por conta das marés, a altura, a força, os ventos. Então esse período agora, que começa em maio, vai até agosto, setembro, até outubro às vezes, os estudiosos e os especialistas dizem que é mais difícil, encarece a obra e realmente muito vento, mas eu espero que a gente possa, nesse projeto, dar início a ela ainda este ano, nessas etapas iniciais. Ainda nessa esteira da China, a BID está definida, está decidida, mas ouvimos alguns ruídos de que a reforma tributária poderia dificultar um pouco essa situação de implantação. O que há de falso ou verdadeiro nisso? Olha, a reforma, deixa eu aproveitar a oportunidade da sua pergunta, Dilson, para antes de responder sua questão em relação à BID, falar sobre a reforma. O público, o povo brasileiro, de sua forma mais geral, não compreende o que é uma reforma tributária. Nós não discutimos isso. O povo não entende o que é isso. Muitos de nós não entendemos os benefícios ou os desafios que uma reforma tributária pode trazer a gente. As pessoas não compreendem o que é uma reforma tributária. E a tradução mais óbvia eu posso trazer em 2 exemplos. Um é que está dentro da reforma, por exemplo, o valor da cesta básica. E o projeto que lá está e que já passou na Câmara de Deputados estabelece a redução, a isenção de alguns produtos que baixa o valor da cesta básica. Isso é importante para a gente. Quem ganha um salário, 2, 3, sabe o que significa os impostos sobre os produtos básicos da cesta. Depois eu posso ainda dizer do lado não do consumidor, mas do lado do governo, a capacidade que o Estado tem, Estado, município e União, de investir em obras de saúde, educação, estrada, água, que é a arrecadação. É ali também que a lei vai dizer o volume, a forma de arrecadação dos impostos. E nesse aspecto, novamente, foi muito debatido isso. Os prós e os contras que estão lá dentro. Então, não é a reforma tributária ideal, mas é o que o governo federal pôde apresentar. E depois de 60 anos, 50 e tantos anos, o Brasil está tendo a reforma tributária. Então eu espero que a gente possa fazer melhorar no Senado, porque já passou na Câmara Federal, melhorar no Senado o que for preciso e a gente possa ter uma reforma a mais adequada possível. Com relação ao que você falou, a reforma e a BID diz respeito aos incentivos fiscais. O que é que a gente pode abrir mão de cobrança de impostos, governo do estado, governo municipal e governo federal, para atrair novas empresas.
E ali tem um ponto que diz respeito justamente a isso. Nós perdemos por um voto na Câmara Federal, no Congresso, na Câmara de Deputados. A expectativa nossa é que o Senado possa corrigir para a gente oferecer as condições, ou melhores condições, não só a BID, não é reforma para a BID, diz respeito a outras empresas que poderão vir investir no Brasil e ter benefícios. A exemplo de ISS os pagamentos de cotas nossas de ICMS. E no governo federal nós temos impostos IPI, por exemplo, que ali dentro na reforma a gente pode beneficiar empresas que possam se instalar no Brasil. Mas se a reforma demorar, que certamente os processos burocráticos vão demandar algum tempo, a BID já tem alguns compromissos com o governo? Olha, o que está ali dá para a gente poder dialogar com a BID. Ela tem já compromisso conosco, ainda nesses próximos dias ou meses, de se instalar, porque ele tem que trazer os equipamentos para dar uma reforma na unidade física. Se for instalado na Ford, que é a expectativa nossa, eles estão bastante avançados nessa negociação BID Ford, e depois começar a trazer os equipamentos para se instalar e depois a matéria-prima para poder começar a montar os automóveis. Nós ainda temos um ponto importante, que é o porto. O porto que era da Ford já foi devolvido ao governo estadual e federal, para que por ali a gente possa garantir a importação dos produtos. Bom, aqui para Feira de Santana, o governo tem projetos que são realmente importantes, por exemplo, o aeroporto. Mas deixa eu botar só a questão da BID, já que você provocou isso, para poder, eu quero traduzir. A BID, Dilson, ela para mim extrapola, porque para nós, para o povo baiano, qual é o impacto subjetivo na mente nossa? É emprego. A BID afirma que quando tiver madura a unidade industrial, vai chegar a 5 mil empregos. 5 mil empregos. Nós jantamos com a senhora Estela, eu jantei com o meu secretariado, e ali eu pude ver também outras empresas, tanto do ramo automotivo, como de outros ramos, por exemplo, saúde. Quando a BID se instala em um lugar, as empresas parceiras dizem, se a BID se instalou ali, eu vou também. E outras empresas do ramo da saúde, por exemplo, vão vir acompanhando a BID. Então você extrapola, aumenta a quantidade de empregos. Mas para mim, a BID não é só uma unidade industrial que gera emprego. É um novo formato, é uma indústria de tecnologia. Dilson, eles registram pedido de patentes diariamente, 10 pedidos de patentes, 10. O que é isso? É quando ele muda uma peça no carro, 10 registros diários. Então não é só a indústria de automóveis, é uma indústria de tecnologia. O que é que eu posso comparar para as pessoas entenderem o que eu estou falando? Pegue um celular, como era um celular 20 anos atrás. Você usava para fazer ligação, 20, 30 anos atrás. Hoje, o celular quase que a gente não usa mais para isso. Tem tantos recursos tecnológicos que a ligação pode ser a menor ferramenta que um celular tem. São outras que você usa para tudo. Você está caminhando, você usa o celular para te acompanhar e dar os dados, as informações. Você está se comunicando de forma nas redes sociais, está lá o celular te orientando as coisas. Então, é uma indústria de tecnologia. E nós vamos ter que utilizar muito do que a BID tem de capacidade tecnológica para trazer para a Bahia. E dentro desse leque de tecnologia, governador, recentemente, no que se fala de infraestrutura aeroportuária da Bahia, nós tivemos aí uma parada no aeroporto de Salvador porque uma das pistas teve um problema. E aí tivemos que ter aviões que tiveram que fazer escala, ou melhor, que descer em Fortaleza, outros em Porto Seguro, quando nós estaríamos com o aeroporto a 100 quilômetros de Feira de Santana, além de ser o grande terminal de carga previsto para atender essas necessidades. Isso tudo fortalece a ideia de fazer um aeroporto melhor em Feira de Santana? Claro, isso é o que nós estamos olhando. A expectativa é justamente essa. Além de você garantir um aeroporto, não é aeroporto reserva, é aeroporto titular,
que tem aqui pontos de carga e descargas, ponto de exportação, tanto de matéria-prima como de pessoas, e servir para isso. Qualquer urgência que a gente possa ter em Salvador, mas também em Sergipe, a gente possa também oferecer essas possibilidades. Mas esse tema, Dilson, de aeroportos, aeródromos, a Bahia está se avançando muito. A Bahia já é o segundo estado com maior quantidade de voos regionais. Vocês sabem, você ouviu aí mais um voo Salvador-Feira, que alegria, porque é uma possibilidade, quem faz negócio precisa ter essa oportunidade. Nós tivemos isso com valor bem baixo, abaixo de R$100. Tivemos em Guanambi, Dilson, uma viagem de ônibus executivo ou leito custa R$500. Nós, com a Voipes, nós também abrimos um voo Guanambi-Salvador, custa em torno de R$300. Quem vende ônibus usa 12 horas, 13 horas de voo, é 1h30. Então a gente vai ter que expandir os voos regionais, como se tem em São Paulo, por exemplo, como tem no Rio Grande do Sul, no Paraná. E eu tenho entregado muitos aeroportos e aeródromos por essa Bahia adentro. E eu quero ampliar essa possibilidade de voos, tanto aqui em Feira, atraindo empresas, como por toda a Bahia. Bom, aí voltamos também ao centro de convenções, né? Que é um outro equipamento, isso a gente está falando em referência à Feira de Santana e à sua micro ou macro região, né? Porque nós temos que considerar que um aeroporto, junto com o centro de convenções, são duas ferramentas que fazem um impulso econômico de qualquer região. E como está essa obra, governador? Como está o projeto para conclusão? Olha, para termos um aeroporto dessa natureza que você está dizendo, você imagina o que aconteceu quando o avião que vinha para Salvador pousou em Aracaju. Tem que ter oferta de hospedagem, de hotéis. E estou falando de um exemplo, falando de hospedagem, de restaurantes, um voo que chega mais cedo, que as pessoas queiram conhecer a cidade, só vai ter o voo no dia seguinte. Então, tudo isso tem que acontecer na infraestrutura de quem faz o apelo para ter um aeroporto ou um porto na cidade. E aqui eu tive a oportunidade de ver há 2, 3 meses atrás um hotel na Maria Quitéria com excelente qualidade, ampliando a possibilidade de com outros ramos de hotéis para poder oferecer isso. Com relação ao centro de convenções, é isso mesmo. A minha expectativa é que a gente possa já vir entregar esse centro de convenções. A Condé espera que a gente possa ainda esse ano fazer essa entrega, ou no início do ano, para a gente poder garantir um espaço de eventos. Mas eu também, Dilson, me comprometi com o Amélia Amorim, me comprometi com aquele auditório enorme que nós temos dentro da universidade. Nós vamos já, eu estou fazendo conta para poder aquela conclusão do equipamento da UF. Você conhece aquele equipamento? Conheço. Ali aquele equipamento disso vai beirar R$10 milhões. Então ali nós vamos preparar tanto a estrutura física como a sonorização, ar-condicionado, iluminação, tudo isso de forma profissional. Então eu espero que o projeto se conclua ainda no mês de julho ou agosto, para poder vir dar ordem de serviço para a gente concluir. Então nós ficamos com 3 equipamentos para eventos: o Amélia Amorim, na dimensão menor, o centro de convenções e o auditório da Universidade Estadual de Feira de Santana. O auditório que talvez seja o maior de todos, né? É maior, ele é muito maior, muito maior. E seria um teatro grande para atender. Enorme, ele é enorme. Aí dá para fazer as formaturas não só da universidade, mas de eventos. É ali que se faz os festivais, por exemplo, de sanfona, tá? Então é ali que a gente vai ter que correr com aquilo. Governador Jerônimo Rodrigues, nós estamos, portanto, em rede nesse momento. Queremos saudar os nossos amigos de Jacobina, região da Chapada Diamantina, lá o Piemonte da Chapada. E hoje Jacobina e aquela região é um dos maiores centros eólicos da Bahia. E ali está se fabricando hoje grandes equipamentos para a energia eólica na Bahia. Como é que está a visão do governo em relação a essa energia renovável? Olha, eu estou muito animado para uma nova Bahia. Nova Bahia. Quando você fala, trazer para a Bahia a BID,
que é o que há de mais novo no modelo automotivo do mundo. Você trazer um carro elétrico, sem emitir carbono para o meio ambiente. Você, ao médio e longo prazo, você pagar o carro e ter um carro mais barato. É um carro que não tem, por exemplo, óleo diesel, não usa filtro, não precisa trocar os filtros que a gente faz com aquelas manutenção periódicas. Você economiza bastante. Então, a energia renovável, alguns chamam de energia verde, tem se expandido muito na Bahia. Nós temos um mapa eólico, que é o mapa dos ventos. A Bahia tem o melhor vento do mundo. Energia solar, que essa está dizendo de Jacobina, mas todo semiárido. A Bahia tem 70%, quase 80% de semiárido. Então nós temos muita energia solar para produzir e vender. E ainda duas outras energias. A energia do hidrogênio verde e a energia de biomassa. Então 4 energias limpas. O que dificultou o avanço da produção de energia e da venda foi justamente a estrutura de transmissão dessa energia. Como é que eu produzo, por exemplo, em Jacobina, em Centro-Sé, e como é que eu trago essa energia de lá para jogar, para vender no sul do Brasil? Nós não tínhamos linha de transmissão disso, aquelas grandes redes. E o Lula entrou e já trouxe para a gente leilões para que empresas possam equipar o Nordeste, e a Bahia está dentro, de novas redes ou linhas de transmissão. Então isso facilita bastante a gente garantir que podem vir as empresas, que nós temos estrutura de transmissão dessa energia. Não é só produzir. Eu tenho que produzir e jogar na rede. E não tínhamos rede, não temos rede. Está sendo construída agora com os leilões na Bolsa de Valores para que as empresas possam vir, se estabelecer e construir a linha de transmissão. Bom, nós estamos agora com a Rádio Costa Sul FM na cidade, cobrindo todo o setor sul da Bahia, mas na cidade de Canavieiras, que as pessoas sempre reclamaram lá, desde os governos passados, uma ligação de Canavieiras a Belmonte, que é tão pertinho. Você está lendo meus pensamentos, né? Está a 25 quilômetros, entretanto, para você ir a Belmonte de carro tem que andar mais de 150 quilômetros. Eu despachei isso ontem sobre essa estrada. Então vamos ver se a gente tem uma notícia boa aí pra... Eu já autorizei ontem ao pessoal de Canavieiras essa estrada. Nós temos uma ponte, tem uma ponte nesse trajeto aí que é de 300 metros. Essa ponte é cara. Mas nós já vou autorizar já, você vai ouvir já, e o povo dessa região do extremo sul, da Costa do Descobrimento, essa estrada. Nós já temos projeto, nós vamos já autorizar pelo menos uns 5 ou 10 ou 15 quilômetros para iniciar, enquanto a gente vai captar recursos, porque o trajeto dele é muito longo, mas nós vamos conectar sim, Canavieiras a Belmonte, e eu espero que ainda nesses próximos 2, 3 meses a gente possa dar uma ordem de serviço para iniciar essa estrada. Pois é, então o pessoal aí da Costa Sul, soltando foguete essa manhã, porque realmente foi sempre... Essa agenda foi ontem, rapaz, você... eu trabalhei ontem com a minha equipe, eu cheguei 2 da manhã, acho que foi 2 ou 3 da manhã, vindo de Casa Nova, e lá em Casa Nova, você falou de energia solar, energia eólica, e nós tivemos ontem 2 agendas. Eu estava em Maikinique pela manhã, ontem domingo, estava lá inaugurando e entregando obras para a área de saúde, de infraestrutura, e anunciei uma estrada que liga a Bahia a Minas Gerais, justamente para o Belmonte. Saí de Maikinique, fui para Petrolina, Casa Nova, e lá eu fiz uma agenda disso. Eu fiquei entusiasmado, animadíssimo. Fiz uma reunião com uns 30 ou 40 produtores de frutas, de uvas. E eu fui justamente naquela indústria da Miolo, que produz vinhos, ganhou recentemente um prêmio sobre os melhores espumantes do mundo. E eu saí dessa indústria, era quase 8 horas da noite. Então eu fico numa animação. E no dia anterior, entre sexta e sábado, eu tive numa agenda também muito, mas muito importante para a Bahia, que é a produção de algodão. Olha, eu saí de Correntina, na sede, tive que ir de avião, porque essa comunidade do Rosário fica a 200 quilômetros da sede de Correntina,
E eu andei pelo menos aí disso, uns 40 a 50 minutos sobre um chão branco, que era a produção de algodão. O Brasil, a Bahia já é o segundo produtor de algodão. Eles dizem, os produtores, a ABAPA, que é a Associação dos Produtores de Algodão, que a gente em mais 3, 4 anos a gente consegue ser o primeiro produtor. E o Brasil é o segundo, só perde para os Estados Unidos, que se dizem o bambambam na produção de milho, de soja e de algodão. Nós vamos trabalhar muito, o Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos na produção de algodão. Então, é um celeiro de produção, de emprego. Ontem eu reuni com esses 30, 40 produtores, só ali, com aquele público, são 20 mil empregos, tá faltando disso. Gente, mão de obra para produção de frutas. Tá faltando gente. Então nós temos que fazer um reencontro entre a mão de obra e esses produtores. Então eu estou muito animado, muito feliz. E ontem eu despachei, justamente ontem, na viagem com o superintendente Saulo, com o Sérgio, meu secretário, sobre essa estrada que liga Canavieiras a Belmonte. Quem está ouvindo o senhor nesse momento é o deputado Rogério Andrade, que está saindo de Santo Antônio de Jesus para ir a Cruz das Almas, onde vai ter um encontro com o senhor daqui a pouco. Ô, Rogério, vem pra feira. Vamos começar aqui em feira, Rogério. Então, daqui a pouco eu vou sair daqui, vou passar em uma agenda muito pessoal minha. É uma agenda que a justiça não permite que eu fale muito sobre ela. Depois você vai saber. Mas depois eu vou para a escola, ali ao lado do presídio, um bairro importante, com muita gente, para inaugurar uma escola junto e ao lado do Rui Costa, que está vindo, e ao lado do ministro Camilo Santana. Daí a gente vai fazer uma agenda posterior disso, com os prefeitos cujos municípios têm obras paralisadas na área da educação. Então, creches que não foram conclusas, quadras que não foram conclusas há mais de 5, 6, 7, 8 anos, e escolas. Então ele vai vir à Bahia para lançar o programa na Bahia, que o governo federal vai colocar dinheiro para que essas obras sejam concluídas. E eu estou muito feliz com isso, além da entrega daquela escola. Nós vamos fazer essa agenda com o ministro, os 2 ministros. Na sequência, a gente segue para Cruz das Almas, que é essa agenda que o Rogério está dizendo. Para lá, ele vai fazer entrega de prédios na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu espero que dê tempo para a gente poder entregar mais uma escola lá, que é o SEAT. Dentro da escola ali tem uma área que é uma escola da educação profissional. Eles chamam de SEAT, que é um centro antigo, uma escola técnica muito famosa em Cruz das Almas. E é do Estado, nós vamos entregar também piscina, campo society, quadra, laboratório, restaurante e teatro. Bom, a estrada Feira São Gonçalo, a duplicação está em andamento, mas ela deve seguir até o entroncamento com a 101. Perfeitamente, a intenção é essa. E ali aquele pessoal do Toma está muito feliz. Nós vamos ter que fazer ali depois, tem uma demanda já, tem demandas pedindo pista de ciclista. Nós vamos ter que fazer uma agenda que possa, além das pessoas ali trafegarem com melhor mobilidade, garantir que as pessoas possam, ao final da tarde, ter uma segurança, pista de caminhada e de ciclismo. Estamos estudando ainda, tá? Feira São Gonçalo praticamente uma extensão, um bairro, né? Chama de conurbação, né? Já juntou tudo. Vai ser uma avenida, não é? Será uma grande avenida. Seria uma espécie de uma paralela. Em Salvador nós temos a paralela que vai até Lauro de Freitas. A diferença é que ali já está bem povoado de comércio, já tem uma parte muito grande com habitação, mas vai ficar uma área muito... Eu tive uma reunião com os empresários de feira e fiquei muito, muito feliz com as propostas disso, da inteligência, a capacidade que os empresários têm de feira em querer contribuir. Basta que a gente escute. Eu escutei, eu ouvi os empresários, e essa foi uma das obras que eles reconheceram a necessidade de a gente poder fazer com brevidade, com qualidade, essa ligação importante entre Feira de Santana e outras vias importantes do estado da Bahia. Governador, um ouvinte nos fez uma demanda aqui, em referência ao Planseb, que em alguns hospitais eles não estão abrindo para cirurgias emergenciais, ou melhor, cirurgias programadas, também para consultas programadas e com muita dificuldade. O que é que o governo poderia fazer para que, por exemplo, citou aqui um caso no hospital, que nós vamos dar o nome dele, porque possa ser um caso pontuado. Claro.
Mas eu quero depois, para poder internamente tomar providência, se for o caso. Isso. Então eu vou passar para o senhor. Por favor. Esse hospital que as pessoas reclamaram que não está atendendo essa demanda, ou seja, se faz uma consulta, não tem consulta, claro. Pode fazer consulta, não tem nem programação para data de consulta. Mas uma outra situação, governador, que nós queremos saber é o seguinte, em relação a um local onde nós sabemos que hoje já é uma relação muito forte com o Campo Baiano, que é o Vale do Jiquiriçá, que hoje é uma grande atração também, que pode ser uma atração turística. O que é que o governo tem para os nossos queridos amigos do Vale do Jiquiriçá? Olha disso, em relação ao Planserv, eu não sei se esse município é Feira de Santana, eu acho que não, é em Feira. Eu vou procurar saber o que aconteceu, mas eu tenho muito orgulho de apresentar as ações do Planserv em toda a Bahia, o bom atendimento, a rede é muito grande. A dificuldade do Planserv, às vezes, Dilson, é quando a gente chega em alguns cantos da Bahia e nós não temos uma rede hospitalar pronta para ser credenciada ao Planserv. Então não chega nem a ser culpa do Planserv, porque o valor que a gente paga e o tempo é um tempo muito breve entre o atendimento e o pagamento. Então a SAEB, o secretário Góes, sempre tem me dado relatórios e eu não tenho tido problemas de reclamação sobre o Planserv. É claro que essas questões têm sido pontos isolados. Então eu vou tratar, você vai me passar esse material para conversar com o Góes do que houve e posso depois te dar um retorno sobre esse caso específico. Mas o Planserv nos orgulha muito e eu vou querer trabalhar para que em alguns lugares da Bahia o servidor público possa ter acesso com seus familiares a serviços de qualidade e naturalmente de alta complexidade, que às vezes a dificuldade seja essa. E com relação ao Vale do Jiquiriçá, eu tive no São João lá. Fizemos um São João na Bahia, um São Pedro, um Santo Antônio muito bom. A repercussão foi muito positiva. As pessoas estavam sedentas, porque tivemos um São João ano passado que não foi o São João tão competitivo. Então foi um São João com a delicadeza que foi você sair de uma pandemia, com muita gente que faleceu durante a pandemia, familiares tristes. As pessoas ainda estavam com a economia fraca, mas esse ano não. Foi uma agenda muito forte e o Vale teve um São João muito potente. Tive em alguns municípios, exemplo de Amargosa, e vi o potencial que aquela região tem durante esses festejos, muita gente viajando para lá. E nós temos, além dos investimentos, Dilson, de estradas para garantir a transição ali entre, por exemplo, a 101 a 116, que as pessoas às vezes passam por ali ou vai para ali. Nós temos tido um potencial muito forte na produção agrícola ali. Nós temos produtos de qualidade, seja na parte de laticínio, seja na parte de agricultura. E nós temos estradas, por exemplo, nós estamos cuidando muito bem ali. Então, entrega de escola, já eu estou indo nos municípios lá fazer entrega de escola de qualidade. Governador, uma pergunta de ouvinte, que destino será dado ao Hospital Colônia Lopes Rodrigues com essa reforma de saúde, né, que está se modificando, acabando com os hospitais colônias, hospitais psiquiátricos, e que destino será dado àquele equipamento? Olha disso, esse é um tema que nós no Brasil, chegou aqui o deputado Zé Neto, um abraço Zé, bom ter você aqui. No Brasil nós temos uma falha grandiosa no Brasil para esse atendimento, esse tipo de tratamento de saúde. Problemas mentais, saúde mental vai ser atacado de forma firme pelo meu governo. O Lula também já tem anúncios sobre isso. Nós temos que fazer uma transição entre o que nós temos e o que é que temos que fazer. Vamos pegar o exemplo de uma área, uma entidade muito forte aqui na região nossa, entre Salvador e Feira, que é a Doutor Jesus. Ali a quantidade de pessoas que são tratadas ali com o Sargento Isidório, não dá para a gente poder de uma hora para outra dizer não vai mais existir, mas nós temos que ampliar a quantidade de equipamentos que possam atender a isso. Alguém pode dizer, mas ultimamente está acontecendo mais esses fatos? Possivelmente não, Dilson. Possivelmente é porque a gente abriu ao longo dos 15, 20 anos atrás oportunidade de conversar com as pessoas, as pessoas terem coragem. Você lembra no passado que as pessoas, quando tinham uma pessoa com Down em casa, tinha vergonha de apresentar, guardava as pessoas.
pessoas que tinham deficiência, a família não deixava expor por medo de qualquer motivação sobre essas pessoas. E hoje nós temos tido a coragem de apresentar essas pessoas, ter cuidado, cobrar do Estado, do governo ou dos governos esse atendimento, e nós vamos fazer uma agenda muito intensa e muito forte para a saúde mental no estado da Bahia. Olha o exemplo disso de autismo. Quem ouvia falar o que era autismo? Nós não falávamos sobre isso. Olha a quantidade de gente entendeu de ter alguém na família com autismo. Nós temos que respeitar. A escola não está pronta para atender essas pessoas. Nós temos que preparar os professores para atender essas pessoas. Eu fui professor e quando eu tinha uma pessoa com deficiência visual ou com deficiência auditiva, tínhamos dificuldade de como tratar isso. Então a obrigação do Estado é bancar para que as pessoas não sejam, além do problema de saúde, seja a pessoa excluída dos processos de aprendizagem ou de geração de emprego e renda. Bom dia, Santo Antônio de Jesus, da Rádio Recôncavo FM, também a Rádio Andaiá, nessa conexão direta. A pergunta do jornalista Naldo Filho, se é possível, perguntando quando o governador irá a Santo Antônio de Jesus para a entrega do Núcleo Territorial de Atendimento à Mulher, a NEAM, e para a entrega de 10 leitos de UTI no Hospital Luiz Argolo. Olha, eu tive em Santo Antônio de Jesus, fiquei feliz. Eu tive durante São João entregando uma ampliação de serviços para quem sofreria com o São João. Por exemplo, lá é uma região que tem muitos fogos, que tem queimaduras por conta das espadas disso. E lá a gente foi e ampliou os serviços em um hospital em São Antônio de Jesus, e eu me comprometi lá com os meus companheiros de São Antônio de Jesus, que eu voltaria para umas 3 ou 4 agendas. Não é só essa entrega do NEAM, mas também temos 2 escolas prontas para serem entregues, e também discutir um pouco lá com o povo do comércio e da indústria para ver como é que a gente pode garantir a oferta de emprego e renda para aquele município, para aquela região. Santo Antônio de Jesus é um polo comercial muito forte, e vou estar lá para a gente poder fazer as entregas e me reunir com os empresários. E Léo Valente, da Rádio Andaiá, pergunta como estão os entendimentos para o estaleiro de São Roque, Paraguaçu, ser revitalizado. Nós temos umas 3 ou 4 pautas disso, de infraestrutura no estado. Conversei bastante com o presidente Lula, com o próprio ministro da Casa Civil, Rui Costa, com o ministro responsável pela infraestrutura de estradas, rodagens. Ontem mesmo eu ouvi lá em Casa Nova um fato bastante estranho. Nós temos estradas que foram feitas pelo governo passado, que vem de Pernambuco e quando chega na divisa da Bahia para. Nós temos estradas duplicadas que vêm de Sergipe, quando chega na Bahia para. Federais, estradas federais. Então nós botamos a mesa do Lula agora com o PAC que vai ser lançado, estamos aguardando que data é exata e o que é que nós conseguiremos botar lá dentro. Duplicação de BRs, inclusive essa daqui que liga Feira de Santana a Santo Antônio de Jesus, que pode ser um dos trechos primeiro de duplicação. Nós temos necessidade, o Lula já veio na Bahia há 15 dias atrás anunciar a retomada da ferrovia FIOL, Porto Ilhéus até o estado do Tocantins, Mara Rosa, e nós ainda reivindicamos que a gente pudesse dar uma animada nos processos dos aeroportos. Conversamos com as empresas que cuidam dos aeroportos, dos portos e, naturalmente, esses grandes investimentos. E o estaleiro, Maragogipe, Recôncavo, foi um dos temas que nós botamos lá para a gente receber um retorno do presidente Lula, quais são as ações que temos que fazer ali para a retomada daquele investimento. Não dá para deixar aquilo daquela forma. E recebi com boas notícias que nós teremos uma agenda específica para a gente fazer um esforço para retomar aquela ação. E temos aqui uma pergunta, governador, de um ouvinte. É sobre uma área de 70 mil metros quadrados da antiga CAIS em Feira de Santana. Essa área está com a empresa São Paulo e que faz especulações imobiliárias quando foi uma área desapropriada pelo Estado. Aliás, eu até era procurador do Estado na época. Eu já ouvi você dizendo aqui, viu, sobre esse tema. A desapropriação da Kaiser, eu acho que eu participei dessa desapropriação como procurador, que eu fui do Centro Industrial Subaé. E realmente é uma área que está lá
parada e, segundo se fala, com especulações. Eu ouvi, inclusive, o prefeito de Feira aqui, conversando com você, ele dizendo que não tinha essa informação, que a família tinha, naquele momento, não tinha a noção do que teria feito a negociação e depois a retomada, porque ficou paralisado. E naquele momento eu conversei com o Ângelo Almeida, para a gente ver que decisão a gente pode tomar juridicamente sobre essa área. Nós já estamos com um plano de investimento dialogado aqui com os empresários sobre o CIS, e nós vamos sim cumprir tudo que eu combinei com eles, eu ouvi as demandas, e esse é um dos temas que nós temos que tratar e ser resolutivos. Falar em relação ao prefeito, como está a relação do governo municipal com o governo do estado, de Feira de Santana? Eu espero que ele possa, inclusive, estar lá hoje. Eu quero conversar com ele. Odilson, eu não vou guardar conversa debaixo do tapete. Eu tenho relação pessoal com o Colbert, tenho amizade, é meu colega de universidade. Quando o Wildes Ferreira me convidou para trabalhar com ele no governo do estado, eu fui assessor especial de Wildes. Era uma secretaria dirigida, inclusive, por orientação, do MDB era Colbert. Mas eu estou muito triste, eu vi imagens, Roberta, minha secretária de saúde, passou o final de semana dentro do Cléristo. Eu não vou esconder. Fico triste, ontem ela fez um esforço para tirar as pessoas daqui de Feira, para enviar para outros lugares, as famílias reagindo, porque ver as pessoas no corredor de hospital, isso é uma coisa tão passada, que não cabe mais a gente. E eu fico triste com a saúde de Feira. Eu apanhei muito na campanha sobre a regulação. Nós vamos, com fé em Deus, resolver isso. Nós vamos. Eu estou trabalhando diariamente, de noite, de madrugada, com a secretária Roberta, para a gente poder resolver o tema da regulação na Bahia. E nós vamos resolver. Mas nós temos que ter a parceria com as prefeituras. Nós não podemos deixar que as pessoas não tenham a atenção básica e depois esse problema fique tão grave, tão sério, que as UPAs não funcionem, que as unidades básicas de saúde não funcionem. Quando é um município pequeno, pobre, eu até fico entendendo e vou lá e ajudo. Mas o município, por exemplo, de Feira, de Camaçari, de Salvador, precisa fazer um alinhamento sobre o que é que nós temos que fazer com esse povo. Esse momento, a situação se agrava por conta do clima, então problemas respiratórios estão aumentando os dados e os números de pessoas que precisam de atendimento. Então eu apelo aqui para que o município de Feira, que o prefeito Colbert, que é médico, é da área de saúde, possa, se puder disso, eu vou a Brasília com ele, eu vou com o Zé Neto, tem nos ajudado bastante nesse tema. Roberta tem ido a Brasília pelo menos 1 ou 2 vezes em Brasília para tentar captar recurso, mas não dá, não adianta, é como se enxugar gelo. Nós estamos fazendo um serviço, olha isso, nós estamos inaugurando dentro de mais 1 ou 2 meses uma unidade, o maior hospital ortopédico do Brasil vai ser na Bahia, vai ser no Cabula. E um dos problemas que enche a fila da regulação é a ortopedia. E nós vamos trazer uma empresa muito grande sobre isso. Então nós vamos zerar. Eu tenho fé que a gente vai zerar os pedidos e as demandas com regulação na área de ortopédica. Acidente de moto, principalmente, de bicicleta, as pessoas em casa, os idosos, isso enche. E o tratamento de ortopedia disso é um tratamento que é demorado. As pessoas não vão lá, fazem uma cirurgia e voltam. Às vezes a pessoa que cai de uma moto tem 3 ou 4 fraturas e os médicos precisam ver por onde começa. Então acaba tendo necessidade de ficar 10, 15, 20 dias, que não é o normal, que alguém faz uma cirurgia, foi lá, se internou, fez a cirurgia, 2, 3 dias está fora. Mas a ortopedia não. Então nós vamos abrir esse hospital. Estamos fazendo parceria no interior do estado. Aqui a secretária Roberta teve que contratar de imediato leitos particulares. Eu agradeço aqui a parceria com o sistema privado de saúde. O Dom Pedro, por exemplo, foi um parceiro da gente, para a gente poder dar vazão às pessoas que estão nos corredores. Eu não vou esconder, eu estou enfrentando o tema. Eu não vou ficar dizendo que não tem, mas isso é por conta de que a gente não está fazendo uma parceria adequada com a rede municipal de Feira e de alguns municípios. Então a minha relação com ele é boa, irá continuar. Eu respeito essa parte de relação pessoal, mas no que diz respeito à saúde, eu preciso muito que o prefeito Colbert nos ajude para a gente poder tirar as pessoas do sofrimento.
Não sei aí o ponto da verdade, mas vi reivindicação da área profissional da saúde, reivindicando algumas condições, e eu vou fazer minha parte, e vou cuidar da minha parte, e vou ajudar, estou ajudando a rede municipal da Bahia inteira, fazendo convênio. Ontem, por exemplo, em Maiquinica, eu entreguei equipamentos. O prefeito Couber estava conosco há 15 dias atrás, no parque de exposições, recebendo equipamentos para que a gente pudesse daqui, com emenda do deputado, inclusive, carros, automóveis. Então, já saímos do palanque, só daqui a ano que vem, mas agora temos que fazer uma missão muito forte. A relação é boa, mas eu não vou poder aguardar, e, se for o caso, eu encaminho aqui para que a secretária Roberta possa dar detalhes mais técnicos dessa área. Governador, nós vamos ser fundamental com o seu tempo, porque sabemos hoje dos seus compromissos, e a sua assessoria já está me dizendo aqui, mais 5 minutos, aí a gente dá pra gente, não é, Daniel? Eu quero agradecer ao Daniel, porque realmente é uma figura que acompanha bem, sabe como funciona um programa ao vivo, e às vezes a gente começa o programa e não tem como terminar, porque é tanta coisa, tanta demanda, mas a gente vai apertar aqui pra gente terminar. Bom, já que o senhor falou aí, saiu do palanque e vamos governar. Mas ano que vem a eleição. Salvador, por exemplo, vai ser um grande dilema para o governo indicar o candidato. Fala-se muito lá de nome, inclusive o Robson Almeida está se articulando. Já se falou até Rui Costa, que poderia ser candidato a prefeito de Salvador. O que é que há de vestígios para a sucessão da capital baiana na prefeitura? Dilson, eu quero falar da Bahia inteira. Primeiro porque um governador ele não pode ficar se metendo nas eleições. Eu tenho um conselho político com os partidos que me apoiaram e me apoiam, que é quem vai pensar comigo esse desenho. Eu não vou fazer isso de forma isolada. Eu não posso fazer. A tomada de decisão, seja aonde for, vai ser uma tomada de decisão compartilhada com os partidos que me apoiam. Tá? Eu quero fazer isso para fortalecer os partidos, eu quero fazer isso para lograr êxito. Por exemplo, nós na Bahia, nós somos vitoriosos principalmente nos pequenos municípios, e nós estamos dando a resposta com ações, com presença e com apoio. Nós temos aí alguns desafios: Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, nós temos o Oeste com Barreiras, Luiz Eduardo, temos ainda no extremo sul, como é o caso de Teixeira de Freitas, Santo Antônio de Jesus, que você falou tanto de Santo Antônio de Jesus. Eu vou, onde nós tivermos uma unidade sobre nomes, onde caminharmos para isso, por exemplo, Feira de Santana já tem uma certa unidade sobre isso. Vitória da Conquista, eu estive lá anteontem de noite e me reuni lá com os companheiros e o pessoal para a gente poder pensar. Há também uma tentativa e uma sensação que ali a gente vai ter uma unidade no nome. Itabuna, Ilhéus. Então, no caso de Salvador, eu fico feliz quando a gente tem um conjunto de nomes. A lista de nomes de Salvador é uma lista boa. Nós temos Robinson, nós temos Olívia, nós temos Bacelar, Antônio Brito também, as pessoas botam o nome, a própria Lídice, nós temos Geraldo Júnior, Trindade. Então, eu não vou aguardar para cima da hora para fazer a escolha do nosso grupo político sobre os nomes. E a estratégia? É melhor ter um nome só? É bom ter 2, 3 nomes? Nós vamos estudar com pesquisa se a decisão for a melhor e acertada no apontamento de uma pesquisa, ou 2 ou 3, para tomar a decisão ser acertada, e vamos trabalhar. A política é isso, é o ganha e perde. Nós vamos trabalhar para ganhar e nós vamos ampliar a quantidade de municípios da nossa base, da minha base, da base do Lula aqui na Bahia. Em feira, o PT bateu o martelo aqui na união do partido no nome do turno do Zé Neto. Isso pode mudar? Pode manter até lá? Não, escute, eu conversei inclusive com o Zé Neto, estou conversando com outros partidos, ele também está fazendo essa conversa. Eu estou dizendo, Dito, de que eu fiz um grande plantio de mandioca para a gente fazer muita goma, porque eu vou querer unidade em todos os municípios, vou juntar, onde tiver que botar cola eu vou fazer. Vão ter municípios que eu vou ter dificuldade em juntar minha base, e onde não puder juntar é da política, vamos ver o que fazer. Então aqui em Feira a minha expectativa é que a gente possa criar essa unidade e, sei lá, ainda em agosto, se der, a gente vai fazer o esforço para ter esses nomes com martelo batido. Estamos conversando também, inclusive Zé Neto,
com outras possibilidades aqui para a gente poder ampliar a nossa base de votação. E eu espero que a gente possa, agosto, setembro, estar com o nome na rua definitivo para a gente poder amadurecer os nomes, apelar aqui para que as conversas que nós estamos tendo possam dar certo. E não é só com a política que a gente faz a conversa. A gente faz com o setor produtivo, com o setor cultural, a gente faz com a juventude. É um grande arco de aliança que nós queremos fazer aqui em Feira de Santana. Quer dizer que o segredo é plantar mandioca. Para fazer a goma, né, irmão? Para colar as coisas, as peças é assim. O adversário do senhor da eleição passada não aprendeu essa lição. Não plantou mandioca. Eu tô plantando e tô ensinando o povo. Meu povo vai vir porque assim, ô Nilson. Fica aí pra turma que é do campo, viu? Farinha pouca, meu pirão primeiro. A mandioca também, né? É verdade, Nilson. É verdade. Governador Jerônimo Rodrigues, foi uma honra muito grande. E se dependesse da gente... Ô Nilson, por que você não falou aí? Vocês me ajudaram aqui a divulgar uma atitude que eu tive com o Frei Ruth Walter. Vocês divulgaram aqui. Nós divulgamos aqui. O rapaz, eu quero pedir orações, porque para Ruth Walter melhorar a saúde dele, pedir às pessoas que o conhecem e que não conhecem, para pedir a Deus forças para que ele possa sair dessa situação e continuar pregando, voltar para fazer o trabalho de comunicação e de igreja. Eu tive lá muito, coração muito bom. Então, governador, Frei Jorge também está ouvindo. Um abraço, Frei Jorge. E nossa Rádio Caraíba, lá em Senhor do Bonfim, sob o comando do Frei Jorge, também acompanhando lá, Senhor do Bonfim, que é aquela região do norte da Bahia, onde o senhor também... E o Frei Monteiro, cadê, rapaz? Frei Monteiro está nos ouvindo. Ele está no convento nessa altura, deve estar... Olha, ele tá meio magoado com o Bahia, mas ele deve estar nos ouvindo. Mas o bom é a gente conversar com o senhor, governador, e quem sabe em outra oportunidade, com mais tempo. Eu sei que essa manhã é uma manhã de velocidade, né, Daniel? E a gente quer agradecer ao senhor nesse momento. Eu disse agora, essa cadeira é você, pelo amor de Deus. Se for precisar de fazer um concerto, eu vou tirar da minha carteira para poder... Essa cadeira aí... Essa cadeira aí, nós vamos mandar fazer... Vou pedir a Zeneta para sentar nessa cadeira também. Essa cadeira elegeu 3 governadores, rapaz. 3 governadores sentaram nessa cadeira. Aí, o grande detalhe é que os governadores que sentaram nessa cadeira, nem eles acreditavam que seriam governadores. Não, mas eu acreditava, e Rui acreditava e vai. Mas o senhor chegou com 18. E os outros sentaram com 2 contra 60, 70. O senhor já tinha 18 contra 50. Realmente, são fenômenos da política que a gente, mais uma vez, a gente mostra que a eleição só se ganha depois que abre a urna. Mas, na verdade, nós tivemos o candidato a Semineto, um candidato bem avaliado na capital, mas eu até vou pegar esse gancho do senhor. Ele esqueceu de plantar mandioca. Ele não esqueceu, não. Ele não sabe não disso. Ô, Dilson, ele não sabe não disso. Ele não sabe. Não quer mandioca, não. Não adianta. É a natureza dele. A mesma coisa acontecia com o Sérgio Carneiro. Um dia o Sérgio Carneiro, rapaz, eu digo a Sérgio, vai no centro de abastecimento, comprar farinha, falar com o povo, mas eles, rapaz, não é meu jeito de ir lá, então você não vai. Se você não for comer farinha seca com o povo lá no centro de abastecimento, dificilmente você vai conseguir apertar a mão desse povo. Ele não sabe tanto plantar mandioca, igual o que ele fez com o Zé Ronaldo aqui. Foi um negócio, tirou o Zé Ronaldo de uma contribuição muito forte para a política estadual. É a forma dele trabalhar, aí não adianta plantar mandioca, ele não vai aprender nunca. Pois é. Bom, então, governador, aqui conosco hoje, eu quero agradecer à Rádio Andaiá Santo Antônio de Jesus, ao Léo Valente, ao Fernando Henrique Chagas, a Rádio Vale com... Léo Valente viajou com você, não foi para a Copa do Mundo? Foi. Ele conta essa história. E o filho dele, Dilson, é uma figura também. O Leozinho, o Leonardo. Muito especial, figura. Muito competente. O Léo é um dos mais, lá da sua região, lá onde o senhor andou muito, em Valente. Em Valente. Ele é de Queimada do Curral. Eu sei disso. Queimadas do Curral. E chega hoje ao ícone da comunicação em Santo Antônio. Verdade. Portanto, um nome respeitado naquela comunicação, na nossa querida Rádio Andaiá. A Vale Andaiá, a Vale Amargosa com o Eduardo Gordiano e o J. Braga. Costa Sul com o Hudson. A Rádio Jaraguá com João Batista Ferreira e o pastor Jairo. Pastor Jairo. Jairo, que foi vereador, sim, não, foi candidato a vereador lá, não se elegeu por... Mas ele é uma grande figura, viu? Claro. O pastor Jairo. A Rádio Caraíba, comandada do Frei Jorge, que está aqui ouvindo a gente. A Rádio Recôncavo FM com Naldo Filho e o comando do Fernando Moreira, que está aqui hoje aqui ao seu lado. É quem está comandando a rádio ao lado do Eduardo. E a Rádio Princesa FM aqui, e esse programa será inteiramente retransmitido no Linha Direta com o Povo a partir do meio-dia. Então, governador, fica aqui um espaço para o senhor falar o que desejar. É só agradecer a oportunidade, a gente está aqui em Feira de Santana para fazer entregas hoje
Nós temos 3 escolas prontas para entregar aqui em feira. Vamos entregar uma hoje, ainda fica faltando a da usina e a do Derba. Já já eu volto para fazer isso. Nós temos o aeroporto e nós estamos tratando. Ontem, inclusive, conversei com o responsável, o empresário que ganhou a gestão dando boas notícias. Nós temos já o centro de convenções para fazer entrega, o CIS. Eu estou devendo porque a gente está trabalhando para retomar uma reunião que fizemos aqui com os empresários, para podermos fazer a devolutiva do que andou, do que nós precisamos de ajuda deles, para a gente poder fazer uma feira cada vez mais forte. Agradecer aí as rádios que estão fazendo essa cobertura no interior de toda a Bahia e mandar um abraço para toda a Bahia, Dilce. Deus te dê muita saúde, muita força. Eu pretendo vir aqui outras vezes, várias vezes, a você, ao Fernando e a Ana Paula e toda a equipe que compõe a Princesa FM. Forte abraço. Um abraço, governador Jerônimo Rodrigues, que falou assim para RBR, Rede Baiana de Rádio, e RRC, Rede Rádio Capuchinhos. Nós agradecemos aos companheiros, fica desfeita agora a rede estadual neste momento e nós sequenciamos com a nossa programação aqui só para Feira de Santana. Vamos ao intervalo.